Quantos vieram aqui essa noite para ouvir a voz de Deus, amém? Deus tem um plano na sua vida, Deus ama você. Abra o seu coração hoje essa noite, porque Deus quer falar ao seu coração. Quero convidar você a fechar os teus olhos e se colocar em pé, por gentileza. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu iniciei meu ministério, começando a pregar nas igrejas, eu sempre ficava muito nervoso, porque eu queria que Deus falasse às pessoas e eu ficava muito preocupado. Hoje em dia eu não fico mais preocupado antes de cantar ou antes de pregar, porque eu sei a responsabilidade de quem é de abençoar. A responsabilidade não é minha, é do próprio Deus. Então eu coloco hoje essa noite o foco totalmente em Jesus Cristo. Eu coloco essa noite todo o foco, toda a glória, toda a honra e toda a possibilidade de Deus falar ao seu coração vem desse nome chamado Jesus. Não há a mínima possibilidade de eu lhe falar algo que vai lhe ajudar. Eu não posso ajudar você. Mas aquele a quem eu venho pregar, ele pode mudar a situação da sua vida e ele pode usar a sua vida também. Amém? Feche seus olhos por gentileza. Senhor Jesus, viemos aqui na tua presença humilhados. Senhor, eu reconheço que só o Senhor é digno e que nenhum de nós somos dignos, que eu não sou digno. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar usando essa palavra agora para abençoar os meus irmãos. Nós colocamos o teu nome acima de qualquer nome e declaramos que o teu nome fará maravilhas essa noite aqui. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Que o Senhor possa hoje, Deus, tocar cada vida que está aqui hoje essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá uma olhada em volta. Dá só uma olhada. Não precisa falar nada. Você conhece todo mundo que está aqui? Não, né? Não conhece. Eu mesmo tenho pessoas que eu me lembro da pessoa, mas não do nome. Porque eu sou muito ruim com o nome. Né? Claro, quando a pessoa tem um nome bonito, eu decoro rápido. Por exemplo, Samuel. Eu decoro rápido o nome. Então eu quero convidar você a procurar 5 pessoas, para a gente não demorar muito, mas para você ter a oportunidade. Essas 5 não pode ser seu esposo, sua esposa, porque você vê ele todo dia. E não pode ser quem está do seu lado, porque senão não tem graça. Diga para 5 pessoas, Deus te abençoe, aí não tem graça. Você tem que sair do seu lugar e procurar 5 pessoas e dizer, Deus vai falar contigo, tá? Procura aí e diga, Deus vai, sai do seu lugar, vai dar um abraço a alguém e diga, Deus vai falar contigo. Já marca um churrasco já depois do culto. Já cobra aquele cafezinho. Dá um sorriso para essa pessoa e diz, Deus vai falar contigo. Amém? Deus é bom. Diga comigo, Deus tá fraco, Deus. Tá muito fraco esse Deus. Deus é bom. Mas você tem que falar sorrindo. Você não pode falar, Deus é bom. Não é Deus é bom. Deus. Calma, eu falo, vocês repetem. Tá? Para não dar confusão. Deus é bom. Só os irmãos. Não, só os irmãos têm que falar. Só os irmãos. Deus. Tá difícil. Eu falo, vocês repetem. Deus é bom. Agora as mulheres vão fazer bem melhor. Amém? Deus é bom. Todo mundo bem forte. Deus é bom. Se você crê nisso, aplauda o Senhor essa noite, porque Deus é bom. Deus é bom. Deus ama você e Deus vai falar ao seu coração agora nesse momento. Você pode sentar em nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus e nem mais a um outro nome, somente ao nome de Jesus. Só Ele é digno de receber a glória. Meus irmãos, respondam para mim se é só eu que tenho essa sensação. Você nunca se parou perguntando por que foi que eu nasci?
Você já se fez essa pergunta? Por que foi que eu nasci? Por que Deus quis que eu nascesse? Você sabe por que você nasceu? Você sabe qual é o propósito de você ter nascido? Quem nunca se perguntou, segunda pergunta, por que eu ainda estou vivo? Seja por um grande problema, seja por uma prova terrível, ou seja simplesmente porque você vê que muitas pessoas morrem no mundo, mas você está aqui hoje essa noite. Será que isso é em vão? Não. Cada um de vocês está vivo, cada um de vocês nasceu porque Deus tem uma missão para você. Mas se você não sabe qual é essa missão, do que adianta viver? Do que adianta viver? Se nós não sabemos a nossa missão, ou se não temos cumprido, do que adianta viver? A verdade é que o mundo lá fora, mais de 6 bilhões de pessoas, essas pessoas estão completamente cegas. Como diz 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que não vejam a verdade do Evangelho. Eles não conseguem ver. É por isso que muitas vezes você pega uma pessoa e diz para ela, explica para ela, e ela não entende. E você provavelmente já teve a sensação ou a vontade de pegar a pessoa e sacudir a pessoa para ela entender que você está falando a verdade. E ela está perdida em tantos mitos, em tantas mentiras, que ela não consegue ouvir a verdade que Deus a ama. A verdade é que o mundo jaz do maligno, como diz 1 João 5,19. Mas Deus tem um plano. Porque o diabo não é maior que Deus. O plano de Deus se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Abra sua Bíblia por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Qual é o plano de Deus? Qual foi a ideia de Deus? Deus vê um mundo cego, Deus vê um mundo perdido, mas Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Então Ele tem um plano. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Eu devo ter falado errado, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera. Todo mundo achou, que bom. Vamos ler. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo. Você pode dizer junto comigo? Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? O que é um embaixador? O embaixador, meus irmãos, é um representante. Todo país tem um embaixador ou vários embaixadores. E você é um representante porque nós temos um rei. E o nome do nosso rei é Jesus. Nós representamos ele. Nós falamos o que ele tem para dizer. A ideia de Deus é a seguinte: nós, como embaixadores de Cristo, se cada um que está aqui hoje essa noite fizer a sua parte, o plano maior vai se cumprir. Se cada um aqui essa noite fizer a sua pequena missão, todos nós então juntos fazemos uma grande missão. Essa é a ideia de Deus. Se cada um fizer a sua parte, a maior missão acontecerá. E qual é o maior milagre que pode acontecer? Salvação. Eu duvido que se você tem um parente com alguma deficiência e Deus chegasse para você e dissesse: escolhe, ou eu curo ele ou eu salvo ele, o que você escolheria? A maior missão de Deus é salvar as pessoas. Agora, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos 12, versículo 4 e 5. Veja a ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus? O mundo está perdido, o mundo está cego, o mundo jaz do maligno, mas o mundo, ainda que esteja perdido, Deus tem uma ideia. Romanos 12, 4 ao 5, amém? Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Versículo 5:
assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O meu chamado, talvez a maioria de vocês não podem cumprir, mas o seu chamado eu não posso cumprir. Quando eu faço a minha parte e você faz a sua parte, pessoas são salvas. O corpo está atuante. Mas se você quisesse chegar até ali e suas pernas dissessem não, do que adiantaria o cérebro ter a ideia? Nós todos precisamos estar juntos, meus irmãos. Nós todos precisamos querer cumprir os chamados de Deus na nossa vida, meus irmãos. Deus realmente lhe criou com um propósito, com uma missão. Então eu gostaria de dar o exemplo de um rapaz, um jovem de 25 anos de idade, que ele cumpriu a missão dele. Ele se encontra na Bíblia. O nome dele é Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias. Vamos falar sobre esse jovem. Eu gostaria de fazer 2 recomendações para vocês, que a partir de hoje vocês fizessem, principalmente a segunda. A primeira é a seguinte: sobre hoje, não desmarque Jeremias quando eu pedir para você ler outro texto, fique em Jeremias. Mas a segunda é mais importante. A partir de hoje, tente trazer um papel e uma caneta para você fazer anotações. Quantas mensagens vocês já não ouviram? Do pastor José, de tantas pessoas, abençoaram você, mas daí você sai do culto e nem se lembra o que o cara falou. Ou então passa uma semana e já não se lembra. Mas quando você tem anotado, e você está com um problema, você vai lá no seu caderno de anotação e está lá o que o pastor ou o pregador falou. Então se você tiver agora um celular com anotações, ao invés de ficar jogando o joguinho da minhoquinha, você pega aí as anotações para você estar anotando algumas coisas. Se você tem caneta e papel, pegue sua caneta e papel agora, anotar atrás ali da Bíblia, porque eu vou falar algumas coisas para você que eu acho que vão chamar sua atenção sobre missão. Vamos lá então. Jeremias. Jeremias. Jeremias nasceu num tempo muito difícil. Um tempo muito difícil. Abra sua Bíblia ali. Vamos ler o versículo 1 até o 3, tá? De Jeremias 1. Leia comigo. Veja como é importante essas partes que a gente não dá bola às vezes. Como do 1 ao 3, eu tenho certeza que muitos de nós nem lê porque acha que não é importante. Do 1 ao 3, é ou não é? Dá uma olhada aí. Do 1 ao 3 parece que não é importante, né? Mas você vai ver como é importante. 1 ao 3. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Até aí. Olhe para mim agora e responda para mim. Isso parece importante? À primeira vista? Não. Mas isso é muito importante. Por quê? Porque esses reis que vocês veem, Amon, que é citado, Jeoaquim e Zedequias, mais Manassés, que era o rei quando Jeremias nasceu, todos eles eram idólatras. Por isso que ele cita, todos eram idólatras, todos eram maus. O Manassés era muito cruel. E Jeremias nasce naquele povo tão desobediente e com aqueles reis tão difíceis. E Deus então chama Jeremias no meio tão difícil. A verdade, meus irmãos, é que Jeremias, a palavra do Senhor veio a Jeremias no meio daquele tempo tão difícil. Leia o versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, ou seja, no meio tão difícil que Jeremias viveu, aqueles reis, aquele povo, ainda assim Jeremias recebe uma palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo muito difícil. Vocês e eu temos vivido um tempo muito difícil. Nós temos visto coisas tão horríveis. Eu gostaria de falar para você três estatísticas. Essas estatísticas são terríveis. E é sobre o nosso tempo, preste atenção.
a cada 100 jovens, um está com o vírus da AIDS. Esse é o nosso mundo. A cada 100 jovens, um está com o vírus da AIDS. Você sabe o que eu penso quando eu vou nas igrejas? Quando eu vou numa igreja que tem 100 pessoas para frente, sabe o que eu penso? Talvez algum desses estejam com AIDS. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. E nós não podemos viver dentro da igreja apenas dando glória a Deus, sem pensar que as pessoas estão lá fora, indo para o inferno. E algumas delas têm uma doença que diz: você vai morrer, não tem cura, não adianta coquetel, você vai morrer. As estatísticas dizem, o IBGE fala que os mais ricos são 39 vezes mais ricos que os mais pobres. Isso se chama desigualdade social. Nós vivemos num mundo onde pessoas que teriam a solução para a África apenas com dinheiro investem em mísseis, em aviões e em guerras. E a terceira estatística para as mulheres, preste atenção. As estatísticas denunciam que de 1980 a 2010 foram assassinadas no país perto de 91 mulheres no Brasil. 43,5 só na última década. O número de mortes nesses 30 anos passou de 1.353 para 4.297. O que representa um aumento de 217,6%, mais que triplicando. 6 a cada 10 brasileiros conhece uma mulher que foi violentada dentro de casa. Certamente a maioria de vocês conhece alguma mulher que foi violentada. Mas em meio a esse tempo tão difícil, assim como foi com Jeremias, naquele tempo tão difícil, e Deus tinha uma palavra e uma missão para ele, assim eu e você também. No momento tão difícil que temos vivido, com essas estatísticas aqui, nós vivendo esse tempo difícil, Deus também tem uma palavra para mim, Deus também tem uma palavra para você, e Ele tem uma missão para você. A nossa missão pode ajudar esses jovens que estão com AIDS. A nossa missão pode ajudar esses pobres que estão na marginalidade. E a nossa missão pode ajudar essas mulheres que estão violentadas. Deus tem uma missão para você que pode ajudar as pessoas que moram perto de você. Deus tem uma missão que pode mudar a realidade que você vive. Assim foi com Jeremias, assim será contigo em nome de Jesus. Agora preste atenção nas 3 expressões que Deus usa quando chama Jeremias. Versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Agora, olha aqui para mim. Como é que funciona isso? Deus não forma Jeremias e vê Jeremias, bom, vou te usar para isso. Não. Primeiro, Deus escolheu Jeremias para uma missão e então Ele forma Jeremias com características que ele pudesse cumprir aquela missão. Assim é você. Deus primeiro te escolheu para uma missão. Aprenda isso. Deus primeiro te escolheu para uma missão. Por isso que ele fala, antes de formá-lo, eu o escolhi. Ou seja, ele escolhe Jeremias. Bom, eu quero que Jeremias seja profeta das nações. E ele forma Jeremias. Por isso que você tem esse sorriso. Por isso que você tem esse seu jeito. É por isso que você tem esse seu jeito. Nós vemos muitas vezes, há uns anos atrás as igrejas eram assim. Todo mundo tinha que ser igual. Não se aceitava uma pessoa diferente. Não se aceitava uma pessoa que se vestisse diferente, que ria diferente. As igrejas eram todas iguais. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria para entender e respeitar a individualidade de cada um. Cada um de vocês tem um jeito e eu tenho que amar vocês do jeito que vocês são. Eu não estou falando de defeito. Defeito a gente tem que aprender a lidar e procurar mudar. Eu estou falando de personalidade. Temos que aprender a lidar, gente. Ou seja, tudo que você é hoje, todas as características e facilidades que você tem, dons e talentos, tudo isso Deus te formou assim, porque antes Ele tinha te escolhido para uma missão. Agora, a segunda expressão que ele usa, continuando ali no versículo 5, ele diz, antes de você nascer, eu o separei.
Só que olha aqui para mim. A expressão separar no Antigo Testamento significava preparar. Quando alguém era separado para Deus, aquilo ali era consagrado, dedicado, preparado para Deus. Jeremias foi chamado com 25 anos de idade porque Deus estava preparando ele durante todo aquele tempo. Deus estava preparando e preparando e preparando. Pessoas aqui hoje, essa noite, chegaram aqui hoje com problemas. Chegaram aqui essa noite com problemas que não conseguem solucionar. Talvez seja o seu caso, talvez seja o seu caso, eu não sei, porque eu não conheço a maioria de vocês. Mas chegaram com problemas, e alguns desses problemas duram há anos. Que tal você deixar Deus preparar você? Que tal você deixar Deus preparar você? Ele te escolheu, agora Ele te separa. Já que Ele te separa, Ele vai ter que te moldar. E não é você que diz para Deus como será, Ele lhe diz como será. É por isso que Deus permite sofrimento na vida. É por isso que Deus permite perdas na vida. É porque Ele precisa nos preparar para que um dia Ele chegue como chegou a Jeremias e diga: eu te escolhi, te separei e eu te designei, agora vai. Davi não saiu sendo rei de Israel. Primeiro ele foi músico do rei, depois foi guerreiro do rei, para depois ser inimigo do rei e para depois ser rei. Mas tudo aquilo fazia parte da preparação de Deus. Não importa quantos anos você tem de ministério, Deus sempre está trabalhando na nossa vida para que nós consigamos ser eficazes no chamado que Ele tem para nós. E designei profetas às nações. Todo mundo aqui tem um chamado, mas nenhum de vocês consegue cumprir qualquer chamado. Se eu perguntar aqui, quem é que consegue falar em público aqui? Todo mundo consegue? Deixa eu ver se eu convidar essa senhora para vir aqui à frente, tudo tranquilo? Não? Vamos fazer o teste? Não, estou brincando. Cada um tem um jeito e cada um tem um dom. Cada um foi chamado para uma coisa. Os seus dons vão revelar o seu chamado. Você tem que observar. Eu não sei meu chamado. Olha aqui para mim. Não sabe o seu chamado? Não sabe sua missão aqui na terra? Observe os seus dons. Observe os seus dons. Eles vão ajudar você. Para mim foi bem fácil, gente, falar para vocês. Foi bem fácil saber o meu chamado. Porque quando eu era pequeno, a minha tia, eu tenho uma irmã muito bonita. Minha tia chegava e olhava para minha irmã e dizia: nossa, como tua filha é muito bonita. Olhava para mim e dizia: ele toca teclado, né? É por aqui. E aí tu vai sabendo o teu chamado, só tu observar bem. Mas eu gostaria de falar aqui para você alguns dons. Esses dons que eu vou lhe mostrar aqui não é como a maioria mostra para vocês. Eu quero mostrar dons que não dão fama, que não são famosos na igreja, mas que pode ser que seja o seu. E você esteja sofrendo por quê? Porque você não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe nada dessa área. E você pensa que você não tem missão, mas você tem. Eu vou mostrar aqui para você na Bíblia. Anote, vocês que estão anotando, anote os 3 textos que falam sobre dons espirituais. Anote aí. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Anote aí, para você saber o seu dom. Em casa, procure com calma. Eu não vou poder ler todos por causa de tempo. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, tá? Esse fala os seus dons, está seu chamado, um desses aí é seu chamado. Agora olha aqui para mim. Nós vamos ver Romanos 12, versículo 6. Vamos pegar o Romanos ali? Que o Romanos é um cara legal. Romanos 12, versículo 6. Não desmarca o Jeremias, deixa o cara ali. Tá bom? Vamos lá. Romanos 12, versículo 6. Posso ler? Vamos lá. Preste atenção. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, bem, as pessoas têm uma ideia de profetizar a ver com acertar o futuro. Mas a ideia aqui, no original, seria a pessoa que prega, o profeta, aquele que fala em nome de Deus. Depois, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir. Bom, olha aqui para mim. Você, que é uma pessoa que consegue ajudar em um pouquinho de cada área. Você que está aqui hoje, que consegue ser um baita quebra-galho. Tudo que precisa você consegue ajudar. Você é um bom auxiliar. Aqui está o seu dom. Eu já vou lhe dizer o que você vai fazer com ele.
Se é ensinar, ensine. Tem gente que não consegue pregar. Você deve conhecer algumas pessoas assim, elas não conseguem pregar, mas elas sentam com a Bíblia na tua frente e te ensinam tudo. Tem ou não tem? Não sabem falar em público, mas sentam na nossa frente e nos ensinam que é uma barbaridade. A gente aprende. Você consegue ensinar o que você aprende? Está aqui o teu chamado. Vamos indo. Se é dar ânimo. Gente, isso dar ânimo não é fácil não. É ou não é? Tem gente que a gente está mal e vai falar com a gente fica pior. Pois é, eu estou com um problema. Não é, a vida é assim mesmo. Como a vida é assim mesmo? Já estou mal, tu vai dizer que a vida é assim mesmo? Se é contribuir. Contribuir. Assim faça. Tem gente. Você conhece a palavra liturgo? Tem até um personagem aí de comédia chamado Liturgo. Liturgo é um servo. No Novo Testamento, liturgo era aquele que investia com dinheiro, ou com posses, ou com o que tinha. Talvez alguns de vocês tenham prazer em ajudar um campo missionário, ajudar a igreja numa obra. Você gosta de ajudar com dinheiro, você gosta de investir. Você não sabe ir lá e fazer como um pastor, mas você gosta. O pastor fala, vamos fazer um retiro. E você vai lá e ajuda. Vamos aumentar a igreja. Você vai lá e ajuda. Você gosta de ajudar. Está aqui o seu dom. Calma aí. Eu não estou falando aqui que eu não tenho dom, por isso que eu não ajudo. Não, não é assim. E depois, o dom de liderança. Gente, tem gente que consegue liderar e tem gente que não consegue. E depois, o dom de misericórdia. Bem, olha aqui para mim. O que você vai fazer agora que você sabe qual é o seu dom? A maioria aqui, quem é que conseguiu identificar características aqui essa noite? Quem conseguiu? Levanta a mão. Quem se viu, uma dessas seus dons aí você viu. Muito bom. Vocês que viram, o que vocês podem fazer? No final desse culto, você tem que ir ao pastor, que é o anjo da igreja. E você dizer para o pastor, pastor, eu descobri o meu dom é esse aqui. Como é que eu posso ajudar? Porque ele é dirigido por Deus, ele vai ajudar você. E você vai ser usado e a sua vida vai ganhar uma missão, vai ganhar um propósito. Vamos fazer isso? Falar com o pastor depois por telefone. Mas Jeremias não se sentiu capaz de cumprir esse chamado. Talvez seja o seu caso aqui, você viu o seu chamado aqui, mas você diz, mas eu não vou conseguir cumprir isso aqui. Jeremias também não conseguiu. Por que Jeremias não conseguiu? Por 2 motivos. Versículo 6, Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Jeremias ele não conseguiu se sentir capaz de cumprir o chamado dele, assim como talvez você esteja hoje. Eu fazer isso? Eu ser conselheiro? Eu servir? Eu diácono? Eu contribuir? Eu não vou conseguir. Veja só o que Jeremias falou. Mas eu disse, olha o que ele disse. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Olha aqui para mim. O que foi o erro de Jeremias? Primeiro, Senhor, eu não sei falar. Ele olhou a capacidade dele. Segundo, porque sou muito jovem. Ele olhou a idade dele. Meus irmãos, quando você olha o que você é, a sua idade, a sua capacidade, você nunca vai conseguir fazer o chamado de Deus. Porque você vai desanimar. Será que tem aqui alguém desanimado hoje? Desanimado com a sua vida? Eu fiquei desanimado, sabia? Várias vezes na minha vida eu fiquei desanimado, mas uma vez que me marcou foi quando eu queria gravar meu primeiro CD, Acreditar em Deus. E aí era muito difícil, porque eu tinha que ir em Alvorada, e eu moro em Gravataí, na 74. Eu tinha que ir lá pegar o TM2 e ir lá para Alvorada. Alvorada é muito seguro. Eu ficava com muito medo com o meu teclado. E eu me lembro que um dia estava andando eu e meu amigo Ibanes. E meu amigo Ibanes, ele tinha a voz muito grave. Ele falava assim, ô Samuel, vamos gravar o CD? Vamos. E ele me convenceu, a gente foi gravar o CD, gravei o CD com ele. Quando a gente estava no caminho, indo para a gravadora, à direita tinha arame farpado. Aliás, a esquerda era arame farpado. E à direita era um buraco de esgoto gigante.
E sempre o dia que eu passava por aquele caminho, esquerda, arame farpado, direita, o buraco de esgoto. Aí, um dia estávamos nós andando, eu vejo uma cabecinha branca lá no horizonte. E aquela cabecinha branca vão se multiplicando, eram várias vacas. Várias vacas vindo em nossa direção. E eu não sabia que a vaca corria tão rápido. Que bicho que corre rápido. Eu acho que tinha uma que estava com um rolimã. E ela vinha correndo e correndo, aquelas vacas correndo, e eu olhei para a direita, era esgoto, para a esquerda era arame farpado, aquelas vacas vindo. Aí o Ibanez pegou um pauzinho que tinha no chão e ficou na minha frente e falava: sai vaca, sai vaca. E aí as vacas viam, e elas iam vindo e iam abrindo caminho entre a gente. Eu me senti Moisés no mar de vacas. E aquilo começaram a abrir, e nós andando, e que lá ia, minha camiseta fazia assim. E as vacas foram embora. Eu fiquei branco. Tem uma música do CD, o primeiro, que eu canto com a voz toda tremida, porque não acabou o nervosismo. Aí, eu fiquei muito bravo com Deus. E falei para Deus: Deus, está dando tudo errado, eu não tenho dinheiro para ir na gravadora, eu não tenho dinheiro para fazer esse CD, o Senhor me disse para mim fazer esse CD, eu não consigo fazer esse CD, e agora eu sou quase atropelado por um monte de vaca. O tempo se passou, e eu fui num hotel cantar, na formatura, que me convidaram para ir, e eu falei: vou cantar uma música evangélica para converter todo mundo. Me indignei. E fui lá e preparei a melhor música que eu tinha. E aí eu fui pegar água, porque eu gosto muito de água. Eu fui lá pegar água, e quando eu cheguei na moça para pegar água, a moça disse: Samuel! Oi? Não te lembra de mim? Não. Samuel, tu foi na minha igreja cantar. Eu falei: é? E ela disse: eu sou da igreja do pastor Shane. Não sabe disso, mas agora sabe. Eu conheço o pastor Shane e tal, já cantei lá uma vez. Dela é. Eu falei: tá, e daí? Não, tô brincando, não falei isso. Não, eu falei pra ela assim: que legal, tal, né? Obrigado por me reconhecer, tal. Aí ela falou assim pra mim: Samuel, vou te falar um testemunho. Eu falei: tá, fala. Tô aqui mesmo, não tenho pra onde ir, né? Como tá aí o testemunho? Ela falou: minha mãe tinha depressão profunda. Você sabe o que é depressão profunda? É uma depressão profunda. Não, tô brincando. Não, depressão profunda é aquela depressão que a mulher não se levanta da cama, não quer tomar banho. Tem gente aqui que não quer tomar banho, mas não é depressão profunda, é outra coisa. Tá? Mas assim, não quer tomar banho, não quer fazer nada. E a pessoa está depressiva e está mal. E ela disse que comprou meu CD e ela disse que só gostava de uma música do meu CD. Meu CD é muito bom, gente. Eu só escuto uma música, só uma que eu gosto. Eu, tá legal, obrigado. Idiota. Não, tô brincando, não falei isso. Aí eu falei assim: ela é? Qual música que tu gosta? É uma que o refrão diz assim: é preciso viver, é preciso sonhar, acreditar em Deus, crer que a vitória é certa, ela vem amanhecer, é preciso viver. Falei: tá, conheço. Claro que ela não cantou alto assim no meio do hotel, né? Me despedi ela. Mas eu falei: conheço essa música, eu que fiz e tal. Ela disse: a minha mãe estava na cama. E como eu só gostava dessa música, eu colocava no repeat. E ficava: acredita, acredita. Que ficava o dia inteiro tocando acreditar. A mãe dela não se levantava da cama, não tomava banho, meses assim. E um dia ela se levantou da cama, com eles escutando o CD, aquela música. E disse para eles assim: eles se espantaram, porque ela se levantou, né? E ela disse assim para eles: tudo que eu precisava estava nessa música. E ali eu me lembrei das vacas. E falei: agora eu entendo. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida para desmotivar a nossa missão, mas que lá no futuro vai ter milagre e vai ter vitória. E assim será com você também. Você pode estar com medo das coisas que estão acontecendo, mas isso é o diabo te tentando, ou Deus te provando. A questão é que você vai ter que passar por isso, porque ali na frente tem uma vitória para você. E eu vou cantar essa música agora, um trecho dela para vocês, tá? Vocês façam um cara que não conhece o refrão, tá? Vou ajudar. Todo dia, essa música aqui na casa dela. Te vejo caído, sozinho entre as estrelas, reflete palavras de
de quem quer desistir, mas é preciso ver, é preciso sonhar, acreditar em Deus sempre. Às vezes eu sinto também tristeza e dor, mas aí eu chamo pelo Senhor Deus, pois não vão desistir. Saiba que vão sonhar, acreditar em Deus. Perto está aqui, pronto pra te socorrer e ouvir você dizer todos os seus problemas e desabafar todos os seus problemas e desabafar. É preciso viver, é preciso sonhar, acreditar em Deus, crer que a vitória é certa, ela veio amanhecer. É preciso viver sentado, vais querer ver o plano não se cumprir, vais querer ver. É preciso, escute isso, é preciso viver, é preciso sonhar, acreditar em Deus, crer que a vitória é certa, ela vem no amanhecer. É preciso viver. Aí ela ouvia essa música todo dia, e essa música, pai e tal, e um dia ela se levantou. Deus nunca vai decepcionar você. Se você for fiel a Ele, Ele vai te honrar. Jeremias estava só olhando para ele, só olhando para ele. Meus defeitos, esse desânimo, está dando tudo errado. Olha isso aqui, olha essa conta de luz, olha essa conta de água, olha esse homem, olha essa mulher, olha esses filhos, cala. Aí Deus dá uma nova visão para Jeremias. Versículo 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? Eu respondi, versículo 13, O que você vê? Eu respondi: eu vejo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. Olha aqui para mim. Missão de Jeremias. Jeremias anuncia: a Babilônia vai arrebentar com Judá. Essa é a missão. E Jeremias olhava para ele, e Deus diz: para de olhar e olha a panela, olha a tua missão. Talvez você hoje, essa noite, Deus queira lhe dar uma nova visão também. Você há meses está adiando, há meses está desanimado, porque você só olha os seus problemas, você só olha as suas limitações. Mas Deus diz para você hoje: olha a minha nova visão, olha aquilo ali que você tem que olhar, olha, esse é o meu chamado para você. Deus tem um plano na sua vida. Pare de olhar seus problemas, pare de olhar suas limitações, porque o que Deus tem para você é muito maior do que os seus problemas. Deus vai lhe ajudar, você só precisa ter fé. Se você tiver fé, Deus vai mover céus e terras por você. Você não pode se desanimar. Você não pode desanimar. Gente, olha a missão de Jeremias: avisar que Babilônia ia destruir Judá. Problema: naquele tempo, o dominante não era a Babilônia, era a Síria. Então como é que eles iam acreditar? Espera aí, Jeremias, está errado isso aí?
Como é que é Babilônia? Se a Síria que é a maior, tem que ser que é a Síria. Não, é Babilônia. Para piorar, Jeremias disse que a destruição viria do norte, só que Babilônia ficava ao leste. Quem vai acreditar numa profecia assim? O país está errado. A orientação cardeal está errada. Só ele acha sentido naquilo. Mas a vida é assim, gente. Quando Deus tem uma missão para nós, às vezes não faz sentido para a geografia, não faz sentido para a física, não faz sentido para os seus pais, não faz sentido para as pessoas da igreja. Mas se fizer sentido para você a missão que Deus te deu, se fizer sentido para você a visão ministerial que Deus te deu, isso é o que importa. Tem que fazer sentido para você. Não importa. Não, mas olha aqui as estatísticas. Pastor, montar aqui igreja nesse bairro não dá. Olha as estatísticas. Olha isso aqui. Quando Deus tem uma missão, Deus quebra a estatística. Já não importa se a cada 100 um tem AIDS. Já não importa se as mulheres estão sofrendo, porque a tua missão vai curar a nação. Eu concluo a mensagem dizendo: se você já está exercendo o teu ministério, eu tenho uma palavra de incentivo para você. Olha aqui o que eu tenho para você hoje. Versículo 8, Jeremias 1:8. Para você que já está exercendo o ministério, para você é o seguinte: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Vocês que estão no ministério, vocês que já sabem o seu chamado, vocês que já estão trabalhando, não tenham medo dos problemas, porque Deus está com vocês. Se você não sabe seu chamado, pense nos seus dons. E se você não quer saber do seu chamado, se coloque em pé, por gentileza. Se você não... Pode se colocar em pé. Todos vocês em pé, por gentileza. Se você não sabe o seu chamado e não está interessado, olha aqui para mim. Quem aqui conhece a história de Jonas? Quem conhece a história de Jonas? Jonas foge do chamado. Olha aqui para mim, olha aqui. Aqui está Jonas. Deus dá a missão para Jonas. Aqui está o Jonas, olha o Jonas. Esse aqui é o Jonas. Deus dá a missão para ele: Jonas, tu vai pregar para Nínive. Ele disse: não vou. O que Jonas faz? A Bíblia diz que ele desce Jope. Aí ele vai para um navio. É isso aí, né? E aí ele vai dormir aonde? No porão. Olha ali descendo. Aí vem a tempestade e jogam ele no mar. Olha ele descendo. E aí vem um peixe e... Cadê o Jonas? Se você está fugindo do chamado de Deus, se você não está interessado em cumprir, você vai descer cada vez mais. Descer cada vez mais, até que um dia chegará ao seu fim. Mas se essa noite você há anos tem fugido, e você já se encontra mergulhado em problemas, e você sabe que é porque você tem fugido, se você fizer como o Jonas, orar agora dentro desse problema, esse problema vai vomitar você, e você vai ser livre para cumprir o seu chamado. Que você dirá naquele dia, quando o grande juiz disser para você: o que você fez? O que você fez no meu chamado? O que você dirá quando Deus cobrar os dons que você tem? Quando Deus cobrar os talentos que você tem, o que você dirá? Eu concluo dizendo um poema de um poeta americano que diz: para todo homem e nação sempre chega o momento da decisão. Na luta do que é verdadeiro contra a falsidade, escolhe-se o lado do que é bom ou da maldade. Hoje é noite de decisão. Escolha o lado bom. Escolha dizer sim para o seu chamado. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Quero chamar os guris, tu pode vir, os guris também, podem vir. Trazendo sua vida, cante comigo, e poder, ministrando sua graça e amor.
Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os O Espírito de Deus está aqui hoje, essa noite. Se você disser sim para o chamado de Deus, o Espírito Santo vai te curar e vai te usar. O Espírito. Esse é um lugar de adoração, adora Ele. Ministrando sua graça e amor, os feridos. Deixe Deus curar você hoje essa noite. Os cativos dos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Por quê? Pois o Espírito erga suas mãos e diga comigo. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, em espírito, em verdade. Diga! Não há mas o santo. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, em espírito, em verdade. Não apenas ou no santo lugar. O que você quer? Erga suas mãos comigo essa noite. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Senhor, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra ti, Senhor, pra te adorar, Senhor.